Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, eu gostaria então que você pegasse aí a sua Bíblia, ou então você pode fazer uma anotação e depois você pode ler, mas nós vamos ler aqui Lucas, capítulo 5. E eu quero ler primeiro dois versículos, aliás, dois não, alguns versículos aqui para você, que está em Lucas, capítulo 5, versículo 36 em diante, tá? Que disse assim: Disse-lhes também uma parábola. Quem disse? Jesus. Ele disse assim: Ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para coser uma roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Bom, depois nós vamos ler esse capítulo todo para você compreender qual é o contexto aqui disso. Mas antes eu gostaria de fazer algumas observações. Primeiro, explicar para você o que seria colocar, né, literalmente, isso eu vou contar para você literalmente, o que seria pegar um remendo de roupa nova e colocar numa roupa velha e o vinho novo num odre velho, tá? O que literalmente isso significa, literalmente, e por que que Jesus falou isso para as pessoas que estavam ali. Depois nós vamos ver para quem Jesus estava falando isso, porque tudo isso é muito importante. Então, vamos lá. Veja, hoje em dia, nos nossos dias, não é tão difícil se comprar uma roupa. Não é tão difícil comprar roupa. Até mesmo você dentro da sua casa, né, você tem roupas aí que você sequer usa essas roupas. Existem pessoas que elas vão comprando, comprando, comprando e às vezes nem se dão conta de tantas coisas que elas têm em casa, tantas roupas que elas têm em casa. Aliás, esses dias conversando com o Lucas, ele estava participando de uma aula que tratava sobre o consumismo, ou seja, as pessoas consomem muito hoje. Então, hoje em dia é fácil comprar roupa, normalmente é fácil comprar roupa. Mas naquela época não era tão fácil assim. As pessoas não tinham as produções que se tem hoje, né? Não havia indústria para. Hoje em dia se faz roupas, né? Se fazem roupas em série. Então não havia isso. Então Jesus diz assim: olha, você não pega uma roupa nova e você, por exemplo, rasga essa roupa nova, ou seja, você vai desperdiçar a roupa nova, porque você está rasgando a roupa nova, e você tira um pedaço dessa roupa nova e você vai fazer um remendo numa roupa velha. Porque naquela época também as pessoas usavam as roupas
até realmente elas desgastarem tudo. Então, Jesus está dizendo, olha, você não vai pegar um remendo de uma roupa nova, vai desperdiçar nova, vai estragar nova, e quando você colocar esse remendo de uma roupa nova numa roupa velha, né, faz ali uma costura e tal, o que vai acontecer? Quando você for lavar essa roupa, né, o remendo vai encolher, porque é novo, então ele vai encolher, e a roupa velha, ela não vai resistir, e aquele buraco que existia, aquele rasgo que existia, vai se tornar maior ainda, porque aquela roupa velha não vai aguentar quando for esticada. Não vai aguentar, não vai suportar. Essa era a ideia. E a mesma coisa o odre velho. O odre velho era o quê? O odre era como feito de pele de animal, e com o tempo essa pele ia esticando e tal, enquanto ela era nova, ela esticava. Mas quando ela ia ficando velha, o velho, né, o odre, ele perdia a elasticidade, ele não, né, não tinha mais esse molejo, podemos assim dizer, essa elasticidade. E o vinho novo, quando ele era novo, o vinho quando é novo, ele vai fermentar e ele vai, né, precisar de espaço. Então, se o odre é novo, então ele tem elasticidade, ele vai suportar quando o vinho novo for fermentado. Já o vinho novo no odre velho, quando o vinho fermenta, o odre velho não tem elasticidade, então vai estragar, vai se romper e vai estragar tanto o novo como o velho. Então, literalmente, era isso. Porém, Jesus quis dar uma lição falando a respeito disso. Jesus quis dar uma lição. E a lição é muito importante. A lição que Jesus quis nos dar. Veja, meu irmão, minha irmã, nós seres humanos, nós temos... são duas coisas importantes. Primeiro, nós temos, o ser humano, ele tem algo que é muito bom, que é o poder, podemos dizer assim, de se adaptar. Normalmente nós conseguimos nos adaptar. Por exemplo, agora no Brasil está o frio, então com o tempo a pessoa vai se adaptando ao frio. Ou quando é o calor, se adaptando ao calor, se adaptar ao novo país, se adaptar a um novo relacionamento, enfim, normalmente nós temos essa capacidade. Mas existem pessoas que para elas é muito mais difícil as mudanças, se adaptar a uma coisa nova, se adaptar a uma coisa diferente, porque existe também, por outro lado, se temos essa capacidade de nos adaptarmos ao novo, existe também pessoas que para elas é mais difícil e normalmente elas são pessoas conservadoras, aquelas pessoas que se acostumaram já com uma determinada situação, se acostumaram com uma determinada religião, se acostumaram em fazer as coisas sempre da mesma forma, da mesma maneira. Então, as mudanças para elas são mais difíceis, Esse é um ponto. Ora, veja só, nós temos trazido aqui para vocês, aqui no canal, nós temos trazido mensagens de coisas novas. Porque todos nós que estamos aqui, e eu acredito que
se não todos, mas a maioria dos que aqui estão, nós viemos de uma tradição religiosa. Então nós tínhamos lá os nossos costumes religiosos. Quais eram esses costumes religiosos? Bom, todos os domingos, pela manhã, ir ao templo. Nós tínhamos o costume, por exemplo, o costume de ir às quartas-feiras, durante a semana, ir ao templo, né? Então, isso era um costume, ir ao templo. E, chegando ao templo, tínhamos também os costumes. Quais eram os costumes? Bom, fazer unção com óleo, levar para casa um objeto que se dizia consagrado, participar da chamada Santa Ceia, de um pedacinho de pão, o suco de uva, não era isso? Por exemplo, participar de uma corrente, de uma novena, 7 semanas disso, 7 semanas daquilo, dar o dízimo religiosamente, pegava lá tudo que recebia, tirava 10% dízimo, jejuava, vigílias, ia ao monte, quer dizer, o batismo nas águas, tudo isso eram costumes que nós fazíamos e tradicionalmente fazíamos isso semanalmente, mensalmente, todas as vezes, participar de vigílias de virada de ano, cerimônias disso, cerimônias daquilo. Então, esses costumes religiosos. Porém, quando nós somos alcançados pela graça, ora, meu irmão, minha irmã, a nossa adoração ela é em espírito. Nós não vamos mais ao templo, porque nós aprendemos que somos o templo do Espírito Santo. Aprendemos que todas essas coisas faziam parte de uma tradição religiosa. E o que o sistema religioso, e eu aqui estou evitando até falar esse sistema religioso, mas a tradição religiosa não explicou e não explicava para mim, e tampouco para você, que essas coisas que nós fazíamos antes eram coisas da lei, e nós não estamos mais debaixo da lei. Nós não precisamos mais dessas cerimônias. Só que para muitas pessoas isso é muito difícil, porque essas coisas já estavam enraizadas dentro delas. Como agora, por exemplo, a tradição religiosa ensinava sempre, Jesus vai voltar, e aí nós falamos, não, Jesus já voltou, Jesus veio no ano 70, veio em juízo, veio em glória. Mas todos os dias tem que pedir perdão pelos meus pecados. Não, você não precisa ficar pedindo perdão pelos seus pecados, porque Jesus já lhe perdoou, você já nasceu debaixo da graça. Não há necessidade disso. O inferno, que eles falam que era um lugar de fogo, isso não existe. O inferno, na verdade, essa palavra foi introduzida na Bíblia e foi traduzida de uma forma errônea, quer dizer, inferno quer dizer, ou em algumas passagens quer dizer sepultura, em outras passagens quer dizer Geena, que era um lixão que existia lá em Jerusalém. Então tudo isso é novo, como aconteceu na época de Jesus. Veja, nós lemos lá, nós lemos os versículos que fala do vinho novo e do odre, né, do odre velho. Mas vamos ler o capítulo inteiro de Lucas, que aí você vai entender por que Jesus falou isso. Tá? Por que Jesus falou isso? E para não esquecer, para que eu não esqueça, o que acontece com a tradição religiosa? Como não nos ensinaram a dividir o que era o antigo pacto, o que era a lei da graça e do novo pacto, eles mesclam as coisas. Aí fazem campanhas baseadas no antigo pacto, fazem coisas baseadas no antigo pacto, eles
pegam somente aquilo que lhes interessa do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, e trazem para, né, os cristãos hoje, e a pessoa fica ali dividida. Ela não sabe, mas ela está dividida entre o velho e o novo. Então, ela não consegue êxito na vida dela, porque é como Jesus falou, vai se estragar tanto o velho como vai se estragar o novo. Ela não vai conseguir êxito na sua vida espiritual. Ela vai estar sempre ali sendo uma pessoa guiada pelos outros. É a mesma coisa, meu irmão, minha irmã, de você querer, sabe, viver o futuro e trazendo sempre o seu passado à tona. Não consegue se desvencilhar do seu passado, das coisas que passaram, principalmente aquelas coisas que lhe trouxeram dor, que lhe trouxeram sofrimento. Como é que você vai viver o novo, né, no presente, no futuro, se você não consegue, né, se desvencilhar daquilo que é passado? Ora, você tem que fazer uma opção na sua vida. Você tem que abrir mão daquilo que, né? Se você quer algo novo, você tem que abrir mão daquilo que é velho. Por exemplo, se você tem um eletrodoméstico na sua casa, você tem uma geladeira. Bom, essa geladeira já está aí há 20, 30 anos. Se bem que hoje em dia os eletrodomésticos já não duram tanto como duravam antes. Bom, mas você tem lá uma coisa, né, que você já usou, ela já foi útil para você, mas hoje não é mais. Então você vai comprar uma nova, comprar uma geladeira nova. Ora, você tem que se desfazer da velha e colocar ali a nova no lugar, né? Estou falando em relação a isso. É claro, evidente que existem coisas que aconteceram no nosso passado que nós podemos tirar como experiência para os nossos dias hoje. Nem tudo que aconteceu no passado é ruim e não podemos ter experiência. Por exemplo, até mesmo esse tempo todo que nós ficamos lá na tradição religiosa, passamos anos lá praticando essas coisas e tal. Ora, ok, nós não podemos voltar atrás e dizer, olha, não vou fazer mais isso. Agora, daqui para frente, podemos fazer diferente. Mas temos experiência, tivemos experiências e podemos aproveitar essas experiências. Então, são alguns pontos aqui. Mas vamos ler o capítulo para você, agora, para entender bem. Bom, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. Uma lição aqui. Nem tudo também que deu errado no passado significa que vai dar errado no presente e no futuro, tá? Por isso que você, puxa vida, você tem que continuar tentando. Se é uma coisa boa para você. Você vê que primeiro Pedro lançou a rede, não apanhou, mas fez depois, já, né, baseado na palavra de Jesus, e aquilo que havia dado errado deu certo. Bom, e assim fazendo, né? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor,
ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. Bom, de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, né, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então foi aqui que Jesus escolhe Simão, Tiago, né, Pedro, Tiago e João. Então aqui ele está escolhendo os seus discípulos. E aconteceu que quando estavam numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Então veja que Jesus tocou no leproso. Não era comum se tocar no leproso. Normalmente os religiosos se afastavam ou mandavam com que os leprosos vivessem afastados, tá? Ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Interessante que aqui Jesus fez totalmente diferente do que fazem os líderes religiosos hoje em dia. Se acontece alguma coisa dentro de uma instituição religiosa, eles logo colocam na televisão, colocam no rádio, fazem folheto, fazem jornal, querem divulgar aquilo, sabe, para todo mundo, para o mundo inteiro. Jesus fazia o contrário. Jesus disse: não diga isso para ninguém, tá? Porque Jesus não precisava dessa divulgação. Ele não precisava disso. Até porque o que Jesus queria mesmo não era divulgar os seus milagres. Ele queria divulgar era a mensagem de um novo pacto, a mensagem de uma nova aliança, que nós vamos ver mais à frente. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho. Então, veja, mesmo não falando mesmo falando para não divulgar o milagre, para não contar para ninguém, o versículo 15 diz: a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada de suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E, vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados são perdoados, te são perdoados. Então veja só, Jesus aqui vai perdoar pecados. Os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus.
E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Então você vê que aqui Jesus, a mensagem dele e as coisas que ele está fazendo, elas vão contra toda aquela tradição religiosa. Era uma mensagem nova, eram atitudes novas, e isso estava mexendo com a tradição religiosa. Isso estava causando um alvoroço naquela tradição religiosa, tanto que eles estavam muito preocupados com Jesus, os escribas, os fariseus e os intérpretes da lei. Bom, depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi, que era Mateus, tá? Assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Isso aqui chamou a atenção muito dos religiosos, por quê? Porque os publicanos eram judeus que haviam se aliado aos romanos e cobravam impostos de outros judeus. Eles denunciavam outros judeus para os romanos, então eles eram considerados traidores e muitos deles eram corruptos, muitos deles usavam a violência, então eles eram mal vistos, principalmente pelos líderes religiosos. E Jesus vai chamar justamente um publicano. E esse Levi, que era Mateus, fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali havia uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Aí os escribas, e aos escribas deles e aos fariseus, murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Então veja que tudo que Jesus ia fazendo era contra aquela tradição religiosa. A mensagem de Jesus era nova, era o vinho novo, era a veste nova. Só que os fariseus, os religiosos, eles não estavam suportando isso, assim como a veste velha não suporta, um remendo de uma roupa nova, assim como o odre velho não suporta o vinho novo. E Jesus não veio trazer remendos, Jesus não veio remendar, ele veio trazer algo novo, um novo pacto, uma nova aliança, uma nova mensagem, novos céus e nova terra, um novo mundo, meu irmão, minha irmã, uma nova forma de adorar a Deus, de servir a Deus, uma nova maneira de se viver, de ter uma vida nova, de ter uma vida diferente daquela vida que você levava antes, quando estava na tradição religiosa. Então, eu acredito que havia ali uma grande festa, o publicano, deu um grande banquete, eles estavam bebendo, eles estavam comendo, havia uma grande festa, e os líderes religiosos incomodados com isso. Então, no versículo 31, Jesus respondendo, disse-lhes: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe então eles: por que jejuam por que jejuam os seus discípulos? Aliás, disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João, muitas vezes, e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Porque a tradição religiosa e a lei mandava jejuar, e o jejum era justamente para os momentos tristes, os momentos de calamidade, e aí eles jejuavam até 2 vezes por semana. Os discípulos de Jesus não jejuavam. Jesus não jejuava, não mandava os discípulos jejuar. Tá? Quando eles falaram a respeito do jejum para Jesus,
Ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas? Aí Jesus faz uma analogia aqui com o casamento. Enquanto o esposo está com eles, então, haviam dias que eram proibidos fazer jejum. E esses dias, por exemplo, eram os dias de casamento. No casamento não se fazia jejum porque eram dias de festas. Ou seja, e as festas dos judeus demoravam, por exemplo, uma semana. E nessas festas havia muita comida, muita bebida. Então não se jejuava, estava ali um noivo, eram dias de festas. Aí Jesus está dizendo, né? Podem jejuar os convidados enquanto o esposo está ali com eles? Ou seja, eu estou aqui com meus discípulos, eu sou esposo, nós estamos em festa, nós estamos, podemos assim dizer, isso aqui já é o reino de Deus, é reinar em vida, tá? Não precisamos de jejum. Aí Jesus vai dizer: dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, então naqueles dias jejuarão. Que dias eram esses? Ali, os dias que Jesus foi crucificado, até o terceiro dia que ele ressuscitou. Eram dias, sim, de tristeza, porque Jesus havia sido crucificado, os discípulos pensavam que haviam perdido ele, então esses dias eles jejuariam, eles estariam tristes. Mas depois não, nós não precisamos mais jejuar hoje, meu irmão, minha irmã. Você pode jejuar se você quiser, por exemplo. Eu quero fazer uma dieta, então vou fazer um jejum assim, dessa forma, dessa maneira. Eu tenho que fazer um exame, umas análises clínicas e o médico pediu para ir em jejum. Ok, tudo bem. Agora, espiritualmente, jejum não tem mais nenhuma validade. Espiritualmente, essas práticas religiosas não têm nenhuma validade, não representam nada. Essas práticas religiosas do antigo pacto são as roupas velhas, são os odres velhos. Não vai suportar o que é novo, não suporta o que é novo. E Jesus veio trazer algo novo, algo diferente para você. Quer que você reine em vida. Você não precisa mais dessas obras mortas da lei. Por isso que Jesus vai dizer, olha só, aí que Jesus vai dizer, né? E disse-lhes também uma parábola, foi o que nós lemos. Ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para coser em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-ão o vinho e os odres se estragarão, mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Ou seja, normalmente a pessoa que ela ficou muito tempo na tradição religiosa, quando você traz essas mensagens novas, normalmente a pessoa diz, não, isso aí não é para mim, eu não quero assim, eu quero continuar aqui na minha tradição religiosa. Ou às vezes até mesmo a pessoa, Deus está dando uma oportunidade para ela de uma vida nova, de coisas novas, conhecer outras pessoas, conhecer outros lugares, conhecer uma nova maneira de se viver, mas a pessoa está apegada, por exemplo, ao seu passado. Ela não consegue tirar da mente dela aquelas ideias já enraizadas há muito tempo. Sabe, meu irmão, minha irmã, e isso é muito ruim para você. É muito ruim para a pessoa que fica presa ao seu passado e não consegue, sabe, assimilar as coisas. Uma coisa é o que você viveu no passado, tá? Todos nós tivemos experiências no passado. Mas essas experiências não podem impedir de vivermos o novo, de vivermos aquilo que é novo. Por isso que está escrito lá,
que você tem que procurar viver em novidade de vida. Agora me veio esse versículo aqui, e eu vou até procurar esse versículo aqui, que fala que devemos viver em novidade de vida. Isso é você viver o novo pacto. Lá em Romanos, né? Olha só, em Romanos, que diz, porque fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, e esse batismo aqui não é o batismo nas águas, mas é o batismo na cruz. Fomos sepultados com ele lá na cruz, né? No batismo na cruz, ou seja, o batismo da cruz. Não é a água, mas a cruz, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, vivamos em novidade de vida, coisas novas, tá? Nós não podemos, eu sei que existem coisas do passado que você diz assim, puxa vida, mas antigamente isso era assim, era melhor, né? Fazer um cafezinho no coador, a moda antiga e tal. Ok, existem coisas que realmente... Mas não deixe com que a tradição religiosa antiga, tá? A tradição antiga, venha impedir você de receber o vinho novo, de receber o novo pacto, a nova aliança, a nova mensagem. Não deixe com que as coisas ruins que aconteceram no seu passado impeçam você de viver uma vida nova, de viver algo novo. E vou dizer para você com toda certeza, com toda segurança, quando a pessoa é alcançada pela graça de Cristo e ela vive o novo pacto, ela vive a nova aliança, olha, ela não consegue mais, por exemplo, voltar àquilo que era o antigo. Ela não consegue. Por exemplo, eu mesmo, hoje, quando eu assisto alguém pregando, quando assisto alguém com uma mensagem, eu já sei logo se aquela pessoa ali está pregando a graça ou se ela está ainda no antigo pacto. Essas coisas todas, elas são do antigo pacto. Jejum é do antigo pacto. Batismo nas águas é do antigo pacto. A Santa Ceia, que eles chamam de Santa Ceia, é Páscoa, é antigo pacto. Dízimo é antigo pacto. Sacrifícios é antigo pacto. Essas festas, cerimônias, né, era o antigo pacto judaico. São obras mortas. Jejum, vigílias, subir ao monte. Isso são coisas do antigo pacto, não vão lhe ajudar em nada. Só vão fazer com que você, por exemplo, estava conversando isso com a Marcela, e ela até me mandou uma mensagem sobre isso, sobre esse assunto, e ela faz uma observação aqui bem importante. Quando a pessoa vive na tradição religiosa, ela diz assim, quando Deus disse de poner el nuevo em odres nuevos, nos invita a colocar ou poner las coisas em su lugar, centrar nuestra vida em el presente e não basarla em el passado, mas aun quando ha sido sofrido e doloroso, ou seja, colocar as coisas nos seus devidos lugares. O novo é novo, o velho é velho. Não misture as coisas. Não viva, né? Não queira trazer do passado as coisas dolorosas para aquilo que você vai viver hoje o novo. E me vindo ao pensamento de el peligro espiritual que es lo que hacen tradiciones religiosas de mezclar el nuevo pacto con el viejo. Digo peligro
porque el primeiro será roto e não encajará bem el viejo. Ou seja, misturar o novo com o velho, que é o que a tradição religiosa faz. Eu pergunto para você, antes, você tinha esse entendimento do que era o velho, do que é o novo? Não. Você misturava tudo e nem sabia o que era novo, o que era velho. Você misturava tudo, né? Ou seja, eu assistia a um lugar onde mesclam os dois pactos. Dije peligro espiritual porque a persona a quem não se lhe ha revelado, não se lhe ha revelado a graça, é como oveja que vá al matadero sem pastor que la guie e cuide, e crer todo lo errado, e ao não ver resultados de atitudes bajo la lei, termina dudando de la palavra de Deus, se aleja de ele, não lo hace parte de seu dia a dia. Então, a pessoa está lá mesclando o antigo com o novo, então faz campanha, faz isso, faz aquilo, e não vê uma mudança, não vê um crescimento espiritual, vai se decepcionando com Deus, vai dizendo, Deus não está me ouvindo. Ou então vai se culpando, Deus não me ouve porque eu sou um pecador, tá? Então, ela vive assim, né? Siente que Deus se olvidou de ele e de ela e hasta termina dudando da existência de ele. E em esse momento, vindo a mi pensamento, ele passar de la casa dividida em si mesma, que cai, e eu entendo que a casa é a fé que há em nosso coração, e se mi fé deixa de ser pura e se divide em lo viejo e lo nuevo, la persona, además de creer de maneira engañosa, corre o risco de alejar-se de Deus. Então, é como uma casa dividida, que Jesus disse, está dividida entre o novo, entre o velho, enfim, e não consegue viver, não consegue avançar, não consegue ser feliz, não consegue ter uma fé pura, não consegue servir a Deus em espírito, não consegue adorá-lo em espírito. Por quê? Porque está vivendo entre dois pensamentos, o antigo e o velho. Se você foi alcançado pela graça, veja, se você foi alcançado pela graça, você vai se despojar de tudo aquilo que era do velho pacto, da velha aliança, e você vai abraçar o que é novo. É claro, evidente que às vezes isso não acontece de uma hora para outra. Você vai tendo entendimento aos poucos, e o entendimento vai vindo e você vai, então, deixando as coisas do antigo pacto e se apegando às coisas do novo pacto. Tá certo? E na nossa vida, no dia a dia, é assim também. Nós podemos até trazer experiências do passado, mas experiências para que não cometamos os mesmos erros do passado. Mas aquilo que nos faz mal, aquilo que nos é nocivo, nós devemos deixá-lo atrás e viver o novo. E essas mensagens que nós temos trazido aqui para vocês são mensagens de um novo pacto. Por isso nós falamos esses dias, na semana passada, falamos lá do Jardim do Éden com outro entendimento, já com o entendimento da graça. Então falamos da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, falamos da serpente, falamos de Adão e Eva, quer dizer, numa perspectiva de um novo pacto, de uma nova aliança. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Deixa aí o seu comentário do que você entendeu da mensagem de hoje, tá? Deixa aí, nós vamos ouvir aqui, enquanto você comenta aí, nós vamos ouvir um louvor, e após este louvor eu volto. Se tiver algum comentário aqui eu vou comentar, vou ler o comentário, e em seguida nós vamos fazer a nossa oração de agradecimento, agradecer por mais um dia, por mais uma igreja em casa, tá bom? Deixa aí o seu comentário, vamos a esse louvor e eu já volto com vocês.
escuta, nem há sentido em meu viver. Tu me dá paz e esperança pra caminhar e vencer. Sei que não hei de saber a razão e o porquê. Me amas tanto assim, que maravilha, maravilhas de ti. Não sei o que de mim seria sem tua mão a me guiar, pois tanto tempo já passei sem ter razão para amar. Agora hei de saber a razão e o porquê. Me amas tanto assim, que maravilha, maravilhas de ti. Que maravilha, maravilhas de ti. Muito bem, meu irmão, minha irmã, nós vamos à oração, mas antes aqui a irmã Rosângela Pereira diz: o Evangelho da Graça de Deus nos cura e liberta, nos traz para vivermos tudo novo com o nosso Cristo ressuscitado. Muito bem, então nós vamos agora à oração, vamos àquela oração de agradecimento, aquela oração que sempre fazemos aqui na nossa programação. Vamos orar. Pai amado e querido, graças te damos, Senhor. Graças por mais um dia, graças te damos por mais uma oportunidade de estarmos aqui com os nossos irmãos,
e com as nossas irmãs também, amigos e amigas, para mais uma vez meditarmos na Tua Palavra e recebermos de Ti o entendimento e crescermos um pouco mais na graça, crescermos um pouco mais no entendimento. Louvado seja o Senhor, engrandecido seja o Teu nome. Obrigado pelo ar que respiramos, Senhor. Obrigado pela vida e por sabermos que podemos reinar em vida. Por sabermos que o Senhor cuida de nós, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Sim, louvado seja o Senhor. Nesse instante, neste momento em que conversamos contigo, ó Pai, colocamos também diante de Ti as nossas preocupações, as nossas ansiedades. E neste momento, Senhor, eu oro juntamente com esta pessoa, que para ela tudo que nós temos dito, tudo que nós temos falado é novo. E por alguma razão, por algum motivo, ela não tem conseguido deixar com que esse novo entre e ocupe o lugar do velho, do antigo. Porque ela ainda tem alguns receios, ela ainda tem algum medo, algumas dúvidas, algumas preocupações. Como esta pessoa também, meu Pai, que o Senhor está oferecendo para ela uma vida nova, novas ideias. O Senhor está oferecendo para ela um novo dia, novas oportunidades, mas ela talvez esteja presa ainda ao seu passado, às coisas antigas, e por isso ela tem vivido uma fé dividida, ela tem vivido entre dois pensamentos. Que o Senhor nesse instante, neste momento, venha dar forças, ajudar, enchê-la de paz, enchê-la de vida, de alegria. É o que eu te peço, Senhor. E desde já te agradeço. E todos os que creem, digam assim seja. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma dos homens,
ou dos anjos, e no entanto não tivesse amor, eu seria como o sino que ressoa ou um prato que estaria só fazendo barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar, se não tivesse amor, nada seria. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho, entregasse meu corpo para ser queimado vivo, e contudo não tivesse amor, isso não teria valor algum. O amor é paciente e bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, não é presunçoso nem orgulhoso, não é grosseiro nem egoísta, não é irritadiço nem melindroso, não guarda rancor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. O amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o melhor, tudo suporta. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. Muito bem, meu irmão, minha irmã, chegamos ao final de mais uma programação, de mais uma Igreja em Casa. E se você tem sido ajudado por essas mensagens, se esse canal tem sido de ajuda para você e você deseja nos apoiar, se torne um membro do canal. Seja aí um membro do canal. Você pode nos ajudar também através do Superchat ou então através do Pix. Tem aí na descrição do vídeo como você pode nos ajudar, como que você pode nos apoiar, tá bom? Quero desejar a todos vocês um excelente dia, um excelente domingo. Aproveite seu domingo com a sua família, com os seus amigos, caso você não tenha que trabalhar. E se você vai trabalhar, como eu, que você aproveite também esse dia de trabalho, tá bom? Olha, uma excelente semana para todos, lembrando da nossa programação que acontece de segunda a sexta, sempre no horário da meia-noite, horário de Portugal, 8 horas da noite, horário do Brasil e da Argentina, tá bom? Um excelente dia para todos, um forte abraço e vamos em frente. Bom dia a todos.